Olá, bom dia, bem-vindos ao 11º episódio do Trocado por Miúdos, em que em março vamos nos dedicar ao tema da igualdade de género. E hoje contamos com a psicóloga Sofia Justino da Palma. Olá, Sofia, bom dia! Olá, bom dia! Muito obrigada por teres vindo e por estares aqui disponível para nos ajudares a discutir um bocadinho a questão da igualdade de género. Por onde é que eu ia começar? Se calhar não é considerado um tema assim à primeira que esteja muito ligado com a saúde mental ou com o bem-estar dos nossos adolescentes e as nossas adolescentes. Se calhar não será o tema que mais facilmente pais, mães, professores e técnicos ou técnicas digam, sim, isto é muito importante. Mas atualmente ainda são visíveis muitas situações de desigualdade de género, certo, Sofia? É verdade. Nós às vezes pensamos um bocadinho que a igualdade é uma coisa que nem vale a pena muito falar, ou que já em Portugal, por exemplo, não existem muitas situações de desigualdade de género, mas a verdade é que existem. Se calhar não são situações que nós associamos de uma forma tão gravosa, ou se calhar com situações tão específicas como noutros países, mas a verdade sim, existem muitas situações de igualdade de género em Portugal, entre homens e mulheres, situações em que significa com isto desigualdade que não existe os mesmos direitos ou os mesmos deveres ou a mesma liberdade e o mesmo tipo de respeito em certas situações. E, de facto, os jovens também são alvo de muitas vezes discriminação e desigualdade em função também do seu género. Ok. E então, podias-nos dar alguns exemplos de como é que na educação, seja em casa, seja na escola, ainda se perpetuam alguns dos estereótipos de género, algumas das desigualdades de género? É engraçado dizeres isso, Helena, porque se nós pensarmos bem, logo quando estamos na barriga das mães, das primeiras coisas que nós normalmente costumamos perguntar a quem está grávido é, ok, é menino ou é menina? E a partir daí parece que começamos a decidir ou a sugerir um bocadinho qual seria o futuro daquela criança. Ok, é menina, então vai ser carinhosa, vai ser bailarina, vai ser assim como a mãe, ou como a irmã, ou como a tia. Outras vezes, se for menino, não, vai ser forte, vai ser jogador de futebol e vamos já comprar a primeira peça azul que conseguirmos ou o primeiro carrinho para aquela criança. Só a partir daí já estamos a começar a falar de desigualdade de género, porque estamos a predispor e achar que temos determinadas expectativas e correspondemos a determinados papéis de género. Que são estes papéis de género? Significa que nós associamos determinadas funções, tarefas, comportamentos a homens e a mulheres. E quando nós vamos fazer isto, quando nós somos pequenininhos, cá está, estamos logo a pensar o que é que aquela pessoa vai ser. Quando nós estamos a crescer e quando entramos também na escola, isto acaba também por acontecer muitas vezes. O facto dos professores e as professoras considerarem que as meninas são mais calmas, que vão se estudar melhor, vão tirar melhores notas, ou que os rapazes são mais irrequietos, ou desculparem, são coisas de meninos ou são coisas de meninas. Um rapaz, um bebê, por exemplo, que entra na pré-escolar e que vai crescendo e que de alguma forma acaba por expressar mais as suas emoções. A mesma questão, por exemplo, em escolas em que há uniformes, ou acreditar que as meninas, por exemplo, têm vestido todas saias ou vestidos, ou mesmo quando não há uniformes. O simples facto de os pais vestirem as crianças de determinada maneira para irem para a escola e dizer, ok, vamos vestir uma assim, cor-de-rosa para aquela menina, e o menino não, vai levar umas alçagens e um casaco de cabedal, uma roupa mais esportiva. Tudo isto são expectativas e que correspondem a estes papéis de género que estava a falar. Isto é um grande peso, porque se nós crescermos com estes modelos e com isto que nos é passado, nós vamos crescer achando que todos os rapazes têm um determinado caminho e todas as raparigas têm um determinado caminho. E sempre que, de alguma forma, nós pensarmos, não, espera aí, eu gostava de ser diferente, ou eu me sinto-me ligado com outras ideias, só porque toda a gente me disse sempre que eu tinha de ser futebolista ou tinha de continuar o negócio de mecânica do meu pai porque sou rapaz, e eu não me sinto confortável com essa ideia porque até gostava muito era de ser, se calhar, professor, ou gostava de, por exemplo, ser bailarino. E isto às vezes traz muito ansiedade para estas crianças e para estes jovens porque podem ter sonhos que são de facto diferentes. E a educação aqui tem um papel muito importante para nós mudarmos um bocadinho isto. Se tornar as escolas e também as casas um sítio onde as crianças possam crescer, percebam que estes papéis de género não são vinculativos e que passa por nós podermos alterar tudo isto. E ao podermos alterar isto tudo é deixar que as crianças possam ter a liberdade de decidir e escolher, não é em função de ser rapaz ou rapariga, mas sim em função daquilo que são os seus sonhos e aquilo que poderão ser as suas expectativas para o seu futuro.
Então, agora até parece que fizeste muito fácil perceber aqui o impacto, não é, da desigualdade de género no bem-estar e na saúde mental dos nossos jovens. E, efetivamente, podemos ver cada vez mais rapazes e raparigas que começam a explorar o seu género e a pensar fora do binarismo, né? Fora do rapaz e da rapariga, também por sentirem que não cabem naquilo que a sociedade espera ou nos padrões que à partida lhes foram estabelecidos. Não é? E que é uma boa forma de proteger a saúde mental e o bem-estar dos nossos jovens é promover a igualdade. Porque por oportunidades iguais vai-lhes dar oportunidades de eles crescerem como querem e como se sentem bem. Exatamente. Afinal de contas, é isso que é a igualdade, não é? Nós conseguirmos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas oportunidades e que a decisão passe por nós e não por aquilo que a sociedade acha que homem e mulher deve fazer. É verdade. Embora a gente não consiga ir contra os mídias, né? E aquilo que os grandes mídias nos dizem, podemos tentar fazer a diferença na nossa casa, na nossa escola, na nossa turma. E ir apoiando os jovens no um. Bem, Sofia, o episódio 2 fica por aqui. Vamos no próximo episódio falar um pouquinho, então, como é que podemos garantir esta educação mais igualitária? Vamos lá. Obrigada, Sofia. Até à próxima. Obrigada, até a próxima. Olá, bem-vindos ao 10º episódio do Trocado por Miúdos, novamente com a psicóloga Sofia Justino da Palma e ainda no tema Igualdade de Género. Olá de novo, Sofia. Olá. Ora, vamos manter na área da igualdade de género. E se já falámos um pouquinho de porque é que é importante a igualdade de género para a saúde mental e para o bem-estar dos nossos jovens e das nossas jovens, hoje podemos também pensar um bocadinho sobre como educar, não é? O que é que ainda podemos fazer, seja como familiar, seja como docente ou equipa técnica, o que é que podemos fazer para apoiar então a identidade de género, né? E a afirmação de género dos nossos jovens e das nossas jovens, sem pôr em causa a sua igualdade de oportunidades. Bem, como disseste, podemos trabalhar em vários contextos. Se pensarmos um bocadinho mais no seio familiar, desde pequeninos devemos logo envolver as crianças, por exemplo, em diferentes tarefas domésticas. É um exemplo muito claro. Em vez daquela ideia que as mulheres cozinham e por isso as meninas vão ajudar a mamãe a cozinhar ou a pôr a mesa, enquanto que os pais lá fora trabalham, estão a arranjar o carro, por exemplo, ou estão a trabalhar coisas jardinais e os meninos vão com eles. Isto pode ser logo, desde o início, trabalhado em casa. Ou seja, envolver também meninas naquelas tarefas que nós associamos muitas vezes mais como masculinas e meninos nas tarefas que nós normalmente associamos mais como femininas. Também é importante abrir aqui também um espaço de conversa e de abertura, de mente aberta. Sabemos que nem sempre é fácil e nem todos os pais às vezes sabem como abordar determinadas temáticas. Mas acima de tudo é falar com as crianças e com os jovens, referindo sempre que, ok, tens liberdade para pensar aquilo que queres no futuro, queres falar um bocadinho sobre isso, ou se aquela criança naquele dia disser eu gostava muito de usar um vestido, por exemplo, um menino quer ir para a escola de vestido, ou quer pintar as unhas, ou quer arranjar de determinada maneira, e os pais vão dizer não, os meninos não fazem isso. Tentar, por muito que seja a nossa educação e muito aquela ideia que não, os meninos se calhar vão para a escola e vão ser gozados, ou eu próprio não acho isto normal, e a palavra normal é muito perigosa aqui, mas tentar perceber aqui o que nós normalizamos ou consideramos mais comum, dizer a esta criança, ok, então, mas e porquê que tu queres levar um vestido? Perceber também os reais motivos. Mas pode ter a ver com uma questão de fantasia, uma questão mesmo de gostar de vestidos. Isto não vai tornar a criança, e é importante referir isto também, uma ligação com a questão da orientação sexual, ou não significa necessariamente que esta criança ou este jovem tenha uma expressão ou uma identidade de género que não seja propriamente binária ou cisgênero, só de masculino e feminino. Às vezes não tem nada a ver com isto, são simplesmente formas de quebrar um bocadinho os padrões e são gostos muito particulares destas crianças e destes jovens. Portanto, em casa é muito trabalhar esta abertura para falar, para discutir, para até mostrar que os papéis de género que o pai e a mãe fazem, ou só uma mãe, ou só duas mães ou dois pais fazem, é algo que não tem nada a ver com o facto de teres nascido com pênis ou com uma vagina, ou das pessoas identificarem como homem ou como mulher. Depois, no contexto da escola, bem, aqui é um contexto onde nós temos imensa diversidade de crianças e de jovens, portanto nós vamos sempre encontrar diferentes ideias e diferentes preconceitos e estereótipos também de género, não é? Mas as próprias escolas devem incutir jogos
quando são os mais pequeninos, jogos e brincadeiras que promovam uma certa igualdade de género. Não é segregar, por exemplo, os meninos para um lado para jogar com bolas e as meninas para o outro lado para jogar com castelos e bonecas. Mesmo quando somos mais velhos, nas aulas de educação física, por exemplo, os meninos vão todos jogar futebol ou basquetebol, enquanto as meninas ficam a conversar com o professor, ou então vão jogar badminton, só porque as meninas não têm a força, ou porque as meninas normalmente não se interessam por desporto. Nós assumirmos isto automaticamente, bem, se calhar há meninas que vão dizer, não, eu não gosto de desporto, mas isso não é por ser menina, cá está, pode ser uma questão de personalidade, uma questão de gosto. Não devemos assumir automaticamente que todas as meninas têm de ter este comportamento que não vão jogar futebol, até porque muitas vezes há meninas que dizem que gostariam de jogar futebol também. A mesma com a questão dos uniformes, como falámos no último episódio, de poder permitir os jovens e as crianças de vestirem também aquilo com que se sentem confortáveis. E depois, mesmo a nível dos currículos nos escolares, é muito difícil, obviamente, os professores e os técnicos mudarem aqui como é que os livros e os manuais estão construídos, mas as próprias aulas de cidadania, por exemplo, ou mesmo nas aulas de português, de matemática, de físico-química, de diferentes áreas, diferentes disciplinas, às vezes pode-se trabalhar estas questões do género. Trabalhar o que é isto de ser homem, o que é isto de ser mulher, o que é ser algo diferente daquilo que a sociedade espera, o que são os papéis de género. E é importante também perceber que os professores têm este papel muito importante de trabalhar esses estereótipos e de permitir que estas crianças e estes jovens cresçam a sentir-se que efetivamente não têm de seguir tudo aquilo que a sociedade diz que se tem de fazer só porque se é homem ou mulher. Sofia, achas que ainda falta muito para alcançarmos uma educação plenamente equitativa ou igualitária? Bem, essa é uma pergunta um bocadinho complicada de responder, não é? Pode-se dizer que até que a resposta, sim, o mundo vai ser um lugar muito igualitário, muito equitativo, seja um bocadinho utópico, não é? Talvez não seja totalmente possível chegarmos a este ponto em que há igualdade em todo lugar, em todas as situações, em todos os pontos do mundo, ou mesmo no nosso país, ou mesmo na nossa localidade, na nossa comunidade. No entanto, eu acredito que é possível ir fazendo a diferença. E é possível a mudança. Ou seja, não vos vou dizer, daqui a 5, 10 anos chegamos àquele ponto que nós desejamos chegar, mas acredito que todos os dias podemos ir fazendo diferença, cá está, com estas pequenas sugestões, estava a dizer, em casa, na escola, mesmo conforme vamos crescendo e somos adultos, mesmo no próprio trabalho, percebemos que nós às vezes comentamos determinadas coisas ou temos determinados estereótipos que depois vão perpetuando e vão sendo passados para as pessoas mais jovens. Portanto, isto é muito importante trabalharmos, e se formos trabalhando isto, sim, é possível irmos chegando a um lugar mais simpático se viver a nível de igualdade. É verdade, eu concordo e vamos fazendo todos o nosso trabalho. 5 minutos de cada vez já é ótimo, não é? Sim. Para uma vida mais igualitária e equitativa. Bem, por este mês está e por este episódio também. Muito obrigada, Sofia, por todos os teus esclarecimentos na área da igualdade de género. Quem nos assiste, voltaremos para o próximo mês. Muito obrigada. Obrigada.